Olá, tudo bom com vocês? Faz bastante tempo que eu não faço um vídeo conversando com vocês e falando sobre tudo o que está acontecendo, não? Eu me recordo que o último vídeo que eu fiz, eu acho que foi dia 8 de setembro. Toda esperançosa, né? Não sei se foi dia 8, dia 9. Eu fiz alguns outros nesse meio, eu não publiquei, não consegui me reorganizar ou me organizar com o celular, de vivia dando armazenamento esgotado, eu paguei um monte de coisas, entendeu? Aí eu descobri um aplicativo que estava ocupando espaço além da conta, mudei as configurações. Bom, tô ainda me acertando porque eu tenho vários vídeos dos meus outros canais que eu ainda não publiquei, então eles estão ocupando espaço aqui. E não é só isso. Eu preciso de momentos de assertividade para eu gravar os vídeos. E diante de tudo que a gente vive na nossa cidade, no Brasil e no mundo, é difícil você ter esses momentos de assertividade para que a gente possa conversar com uma serenidade, um tom de reflexão, uma troca de ideias, né? Bom, além disso, eu fiz um curso com o pessoal do Movimento Conservador pela Libertação do Ceará, alguma coisa assim, eu ainda estou aprendendo o nome, sobre conservadorismo, né? Eu me juntei ao movimento conservador, então a gente faz estudos semanais ou quase semanais, né? Teve as eleições do COMAD, do Conselho Municipal de Álcool e Outras Drogas, eu participei, então eu continuo no conselho, né, por mais 2 anos, se tudo correr bem aí. Esses tempos atrás nós tivemos uma audiência pública na Câmara dos Vereadores que eu participei também, e para mim aquilo foi tão traumatizante que eu queria conversar com vocês, eu queria contar a minha visão daquilo, mas eu me senti sem voz, porque eu não conseguia, como eu disse antes, ter a serenidade para falar sobre o que aconteceu ali. Eu percebo, e isso não sou só eu, existem outros profissionais por aí, existem outras pessoas, mesmo que da esquerda, que têm essa consciência, que nós vivemos no Brasil hoje um problema de representatividade. Os nossos vereadores, os nossos deputados estaduais, os nossos deputados federais, os nossos senadores, a maioria deles não nos representa. Eles não representam os interesses do povo brasileiro, do povo que os elegeu. Eles representam outros interesses. De quem? Eu não sei responder isso. A gente vê muitas publicações nas redes sociais que eles representariam, vários deles representariam interesses do narcotráfico. Eu não acredito nisso, tá? Eu não acredito que isso seja verdade. Eu penso que o narcotráfico é usado por esses políticos que não nos representam, e não ao contrário, tá? Eu penso que esses políticos que não nos representam, eles estão ligados ao establishment, que o pessoal chama de cabala, às vezes cabala negra, né? Ou tantos outros nomes aí, né? Ao sistema. Então, assim, eles estão, no meu ponto de vista, representando outros interesses que não é o da população, mas é o daquele grupo que se autodenomina elite, que se acha elite, porque a gente sabe que, na verdade, a elite é um grupo bem menor, né, que domina esse grupo maior. Então, eu penso que esses nossos políticos, a maioria deles, representa o establishment, e nem o narcotráfico não, porque, veja, quando a gente lida com pessoas ligadas ao tráfico, e eu na minha área profissional algumas vezes lido, né? Você percebe que eles seguem um código de conduta deles. E você percebe que o código de conduta deles, que tem uma ética, tem uma moral naquilo, ele é superior a todas as condutas que esses políticos têm, né?
E com toda a certeza do mundo, o pessoal que está ali relacionado ao tráfico, pelo que a gente vê, eles cuidam da família deles, por exemplo, né? Eles cuidam das crianças, eles não permitem abuso infantil, eles não permitem uma série de outras coisas mais que o establishment quer impor para todo mundo, né? E cujos políticos, vários deles, esses que não nos representam, apoiam uma série de ideias contrárias ao que seria benéfico para a população. Eu vou dar um exemplo a nível nacional. Tem um determinado deputado que fez um projeto de lei para que nós, você, eu, cidadãos que estamos por aí, paguemos a conta dos gatos de energia elétrica. Então, eles querem pegar, por exemplo, o seu vizinho fez um gato na rede de energia elétrica, ele está furtando energia. A concessionária de energia, então, está tendo um prejuízo ali, que parece que no Brasil é uma porcentagem muito pequena, tá? Parece que não chega a 15%, talvez seja menos do que isso. Pelo que eu entendi, não sei se era 3%, alguma coisa assim, mas eu não vou falar em porcentagem para não incorrer em erros. Então, a concessionária teve aquele prejuízo. Ao invés dela acionar o judiciário para acionar este cidadão que está furtando energia, para confiscar algum bem, alguma coisa para que ele pague, isso não. Esse deputado fez esse projeto de lei para que nós paguemos essa conta, para pegar esse valor e ratear entre os outros, para todo mundo pagar esse valor. Então, assim, veja, um deputado deste tipo, que faz um projeto de lei deste tipo, eu só consigo pensar em adjetivos negativos para qualificá-lo, né? Eu só consigo pensar nos piores adjetivos possíveis, né? E eu dou graças a Deus por não encontrar esse cidadão frente a frente, porque eu não sou capaz, talvez, de ter o cristianismo necessário para conversar com uma pessoa dessa, tá? Então, assim, veja bem, diante dessa minha análise deste fato específico, eu tenho vários outros que eu poderia citar de exemplo, tá? Às vezes a gente precisa se afastar um pouco, não fazer nenhum vídeo, né? Porque eu posso incorrer em algum crime aqui, né? Imagina se eu sugestiono que o povo brasileiro precisa agir como aconteceu, por exemplo, na Revolução Francesa, catar todo o establishment e colocar na guilhotina. Eu poderia estar incorrendo num crime aqui, talvez, né? Imagina se alguém faz isso e depois vai falar que fui eu que mandei, quando eu disse isso no vídeo, né? Então, eu não posso falar essas coisas, evidentemente. Então, quando você está num momento que você não sabe como lidar com aquela situação que você tá vendo, você tem que fazer o quê? Você tem que se afastar, sair de cena, foi o que eu fiz. Inclusive, eu passei um período no meio do mato, eu tô até fazendo uma horta, assim, né, tentando fazer, né, por enquanto é uns pezinhos de tomate, né, que eu tô tentando plantar no quintal, quem sabe, né, a gente consegue aí ter tá tudo em vasinho, viu, gente, não tem tanto espaço assim, não. Mas tudo bem, que seja. A gente tira esse período pra gente refletir. Aí vou voltar na audiência pública, nada prolixa que eu sou, né? Veja bem, ficou claro aqui em São José do Rio Preto que eles não querem ouvir o que o povo quer, porque a maioria das pessoas que estavam lá e falou em nome do povo disse que nós não concordamos com uma renovação de concessão por mais 10 anos, né? Nós não concordamos com isso. Entretanto, como ficou bem claro na fala do secretário de governo, a coisinha acontecer, né? Ele disse assim, entende quem quiser, quem não quiser não entende, ou seja, tanto faz quanto não fez o que você está dizendo aí para mim, nós vamos fazer e acabou. E qual que é a justificativa? A justificativa é que durante o lockdown, a concessionária de transporte público não arrecadou o que ela precisava. Então, vamos voltar no tempo. Quem foi que instituiu o lockdown criminoso e inconstitucional? Ah, o prefeito. Entendi. O prefeito da cidade, que é um comunista, que foi ministro, inclusive, da Dilma, tá?
ele institui lockdown, tranca todo mundo em casa, multas nos estabelecimentos que estavam fechados, trabalhando, com gente trabalhando, uma cena de horror, né, da época do comunismo, nazismo, aquela coisa horrorosa que aconteceu aqui em São José do Rio Preto, né, e que nós não tivemos um órgão que tinha o poder de nos defender para fazer alguma coisa, nenhum. Nós não tivemos uma entidade de classe, nós não tivemos Ministério Público e não tivemos ninguém, Defensoria Pública, ninguém para fazer qualquer coisa e impedir aquela barbaridade que aconteceu aqui. Mas tudo bem. Então o sujeito tranca todo mundo em casa, aí a concessionária do ônibus não arrecada o que ela deveria arrecadar. Então agora, além de aumentar o valor da tarifa, eles renovam a concessão por mais 10 anos sem a licitação. Qual que é a justificativa? Ah, ela não arrecadou o que ela tinha para arrecadar lá atrás. Por que ela não arrecadou? Ah, porque eu tranquei todo mundo em casa. Ah, então agora eu vou fazer o quê? Agora eu prejudico de novo o povo, aumentando o valor da tarifa e renovando a concessão sem que haja licitação. Eu esqueci o meu nariz de palhaço. No dia lá eu usei, entendeu? Mas assim, é ridículo, né? Assim, é ridículo. E aí, as justificativas dos nossos vereadores, né, que aprovaram isso, é porque quem estava lá na audiência pública tem carro, é porque tá certo o que foi falado, o que aconteceu, tipo assim, assim, era melhor ter calado a boca, não ter aberto a boca e ter falado, eu aprovo e acabou, sem justificar nada, né? O que isso demonstra? Que nós temos um problema de representatividade. O que isso significa? Que os nossos mandatários, que são esses nossos vereadores, não estão fazendo o que o povo gostaria que eles fizessem. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que revogar a procuração que nós demos a eles. Então, ou nós temos que ter um ato público, uma manifestação em grande escala, exemplo de 7 de setembro, para pedir que eles saiam de lá, para pedir um impeachment, qualquer coisa assim, né? Ou nós temos que aprender a votar. Ah, essa é a melhor alternativa. Nós temos que fazer o quê? Ah, nós temos que aprender a votar, gente, tá? Não dá para as pessoas continuarem trocando o voto delas por uma cesta básica, por R$ 50, porque o amigo do vizinho prometeu que vai arrumar um emprego público, né? Tem até um áudio correndo nas redes sociais sobre um desses que talvez teria supostamente, né, prometido um cargo aí, né? Então, assim, a gente não pode continuar votando por essas coisas. A gente não pode continuar votando porque a pessoa é bonitinha, porque a pessoa fala bonitinho. A gente precisa. Hoje a gente teve até uma discussão sobre isso num grupo que eu participo. Nós precisamos votar pelo caráter. Não é o plano de governo, tá, gente? Porque o plano de governo, a pessoa se predispõe a fazer um monte de coisas, ela chega lá e às vezes ela não consegue fazer porcaria nenhuma. Mas nós precisamos votar, não é porque o cara é seu vizinho, porque o cara é seu amigo, porque o cara te ajudou, porque o cara colocou o nome do seu tio na rua, que eu ouvi isso. Teve uma senhora que falou assim, né? Olha, eu vou votar no fulano porque a minha família deve muito para ele. Ele colocou o nome do nosso tio na rua. Que favor que ele fez para sua família? Que nome na rua? Até favor para quem? Não é favor para ninguém isso. Ele não ajudou ninguém com isso, gente. Que coloque nome de planta na rua, sabe? Mas assim, sei lá, coloque nomes científicos das plantas na rua. Ia ser super lindo. Imagina aqueles nomes em latim, lindos. A gente ia aprender o que significa aquilo, né? Vamos votar, gente, nas próximas eleições pelo caráter da pessoa. Vamos começar a pesquisar hoje quem são os candidatáveis para as próximas eleições. Quem que poderia ser alguém que nós pudéssemos apoiar? Vamos votar nas pessoas pelo caráter. A pessoa que te promete uma troca, ela não é tão legal assim, né?
Ah, você tem a capacidade, aí o cara fala assim pra você, ah, você é uma pessoa muito capaz, e eu vou precisar de alguém que me apoie, que seja meu assessor e que seja uma pessoa capaz. Ah, então tá bom, você vai me ajudar e eu vou te contratar para ser meu assessor. Tá, até aí eu dou um desconto, se a pessoa tiver a capacidade, a meritocracia, eu dou um descontinho, entendeu? Mas nas outras trocas todas que você vê por aí, eu vou te arrumar um emprego não sei aonde, aí já não é mais tão legal assim. O que vocês acham? E qual que é o preço disso? Passe de ônibus. Eu sei que tá caro, mas assim, não dá para você trocar voto por conta disso. Cesta básica, eu sei que tá caro, né? Uma cesta básica boa, ela custa em torno de uns R$ 100 hoje. Daí para mais, né? Tem de 100, tem de 180, tem de 200, né? Eu sei que tá caro, mas você não pode fazer essa troca. E nós precisamos pesquisar as pessoas que nós estamos pondo lá, gente. O ano que vem, nós temos eleição para deputado estadual, para deputado federal, para senador, para presidente da República. Todo mundo sabe para quem vai o meu voto, né? Nós precisamos começar a estudar essas pessoas, tá? Da mesma forma que hoje a maioria dos brasileiros entende, né, do que está acontecendo no STF, entende de várias coisas que estão acontecendo do governo federal, entende algumas coisas que estão acontecendo do governo estadual. Nós precisamos enxergar cada um desses deputados e senadores federais, deputados federais e estaduais, e precisamos olhar para nossa cidade, ver o que os nossos vereadores estão fazendo aqui. Aqui em Rio Preto aprovaram um empréstimo de 300 milhões, que parece que vai ser pago também num período aí, acho que de uns 10 anos, absurdo isso, né? A Câmara aprovou. Para quê mesmo? Para fazer o quê? Obras. Como se não foi feito obras o suficiente nesse último ano. Se você andar em São José do Rio Preto, é vergonhoso o tanto de obra que tem acontecendo na cidade com a nossa queridíssima empresa que ganha todas, né, a Construeste. Então, assim, como que me aprovam um empréstimo num período que nós estamos vivendo, num período incerto de economia de mais de 300 milhões? Teve algumas pessoas populares na Câmara na época, teve. Mas assim, é insignificativo, né? Não dá 1% da quantidade de eleitores de São José do Rio Preto. Onde é que está esse povo, gente? Eu entendo que agora, por exemplo, né? Os nossos vereadores, eles já não nos representavam. Aí, para eles se fecharem ainda mais e para não nos ouvirem, eles mudaram o horário da Câmara para as 2 da tarde, de terça-feira, parece. E agora eles colocaram um passaporte sanitário. Então é assim, eles estão se fechando e deixando bem claro que não querem ouvir ninguém. Que eles não estão tão pouco se lixando com o que o povo pensa. Teve até uma pessoa que é politicável, né? Que falou assim que os vereadores andam em São José do Rio Preto. Você vê que coisa, né? Eu participo de tudo quanto é manifestação que eu fico sabendo que vai ter. Em todas elas eu converso com as pessoas de todos os cantos de São José do Rio Preto, além de andar na cidade para todos os cantos. O que eu mais ouço das pessoas é que os políticos só vêm aqui no meu bairro na época de campanha. Os políticos só vão na feira na época de campanha. Os políticos só vão em tal bairro na época de campanha. Então, quer dizer, alguém está mentindo, né? Será que é o povo todo? Ou será que é essa pessoa que diz que os nossos vereadores andam no meio da população? Não sei. Vamos ter que perguntar mais. Bom, mas moral da história. Vendo a falta de importância que a opinião popular tem para os nossos políticos, a maioria deles, isso me enoja de um tanto, tá? Que eu precisei me afastar. Entendeu? Eu precisei ficar um tempo longe de conversar com vocês
para que eu não falasse nenhuma besteira, para que eu não usasse nenhum adjetivo negativo, né? Vergonha alheia é o mínimo que a gente poderia falar, né? Porque eu falo, é uma desfaçatez. A pessoa que dizia que ia servir ao povo, porque o serviço público, gente, é você servir ao povo. Então, essas pessoas todas tinham que ter a noção de que a obrigação delas é servir ao povo, tá? E não a outros interesses. Eu tenho um amigo que ele vive falando assim, eu vou botar fogo em tudo. E eu falo, não adianta, né? Porque se você tem uma revolta popular dessa, vai sair do bolso de quem para você pagar alguma coisa? Do nosso bolso, né? Você vai lá, você se revolta, põe fogo tudo. O que vai acontecer? Nós vamos ter que ir lá pagar. Aí vão fazer mais uma licitação ou uma contratação sem licitação do amigo do meu pai, né? Para fazer o quê? Para usar o nosso dinheiro para aquela mais uma obra. Então, então não é eficaz isso, né? Não serve para nada essa sua ideia revolucionária aí, né? A gente questiona o que vai ser do nosso país e do mundo daqui para frente, né? Eu me recordo que eu falei muito sobre as possibilidades pós 7 de setembro, né? E eu estava totalmente esperançosa numa série de coisas. E daqui para frente, como é que vai ser? Gente, eu só vejo uma coisa, é uma batalha, uma guerra muito grande que nós estamos lutando e nós temos que lutar ainda. E não adianta a gente se sentir cansado, desmotivado, porque quando a gente se sente cansado, desmotivado, a gente só dá mais forças para os nossos inimigos, né? Nós temos problemas diários que precisam da nossa atenção e que nós precisamos unir forças para mudar o rumo da história das nossas vidas, tá? Diferentemente do que alguns querem pregar, nós precisamos olhar a individualidade e juntar a individualidade para lutar pelo objetivo comum, tá? Nós respeitamos as diversidades, mas o que a gente não aceita é a doutrinação, entendeu? Então, e a água tá batendo na bunda de todos nós. A corda tá no pescoço de todos nós. Essas pessoas que estão nestes poderes, né? Essas pessoas que servem ao establishment, eles não estão nem um pouco preocupados com as nossas necessidades. Ninguém está preocupado se você está passando fome, viu? Porque se tivesse, não tinha imposto lockdown, não tinham fechado tantas empresas, não tinham demitido tanta gente, não tinham feito a palhaçada que fizeram e que continuam fazendo. Tá? Então, ninguém está preocupado se você está passando fome, ninguém está preocupado se você tem que pegar 2, 3 ônibus, igual uma senhora relatou na Câmara, né? E inclusive ficar esperando muito tempo entre um ônibus e o outro, porque não tem nenhum sincronismo ali dos ônibus, entendeu? Não existe a preocupação com o que o povo realmente precisa. Ninguém está preocupado se você tem uma educação de qualidade ou não, né? Se você pode frequentar o seu culto religioso ou não, entendeu? Ou se você teve um parente que foi morto nessa guerra ou não. Eles não estão preocupados com vocês, ou conosco, ou comigo, ou com a minha família, ou com a sua. Eles não estão preocupados, entendeu? Eles estão preocupados com alguma outra coisa que a gente não sabe o que é. A gente não sabe se é poder, se é dinheiro, se é promessas. A gente não sabe o que é que esse povo está preocupado, mas a gente sabe que não é uma preocupação com o povo, nem com a sua saúde, nem com o seu bem-estar, nem com a minha saúde, nem com o meu bem-estar. E aí, diante de tudo isso que nós estamos vivendo, o que é que vem agora? Gente, é muita oração,
muita união. Nós precisamos sair um pouquinho dos grupos de WhatsApp, tá? E começar a enxergar o que está acontecendo além deles. Se você tem condições de acompanhar as sessões, seja da Câmara dos Vereadores, dos deputados estaduais, dos deputados federais, do Senado, as sessões de julgamento do STF, do STJ, se você tem condições de acompanhar o que é que está acontecendo no mundo, que influi diretamente em todas as nossas vidas, faça isso. Acompanhe. Cobre todos os que você puder cobrar, em todos os sites tem e-mails de todos, tá? Cobre todo mundo. Organize-se para as nossas próximas manifestações, dia 15 de novembro tá aí. Nós iremos para a rua novamente, entendeu? Estude, leia, porque quando a gente estuda, quando a gente lê, a gente abre a nossa mente e a gente começa a ver as reais razões pelas quais determinadas pessoas agem desta ou daquela forma. Comece a pesquisar os candidatáveis, né? Comece a procurar pessoas de caráter, pessoas de moral elevada, para que a gente possa apoiar essas pessoas nas próximas eleições. Mexa-se, tá? Não dá mais para nós vivermos a nossa antiga zona de conforto. As pessoas ficam falando assim, eu vou fazer isso porque a vida vai voltar ao normal, eu vou fazer isso para a vida voltar ao normal. Gente, põe uma coisa na sua cabeça, a nossa vida nunca mais vai voltar ao normal. O normal de antes nunca mais vai existir, tá? Qualquer povo que passa por uma guerra, ele nunca mais é o mesmo. E nós estamos passando por uma guerra. É uma guerra biológica, mas estamos passando por essa guerra, entendeu? Então, nós nunca mais, as nossas vidas nunca mais vão ser as mesmas. A gente não vai mais sentar num barzinho como antes, a gente não vai mais se reunir em família e discutir o futebol como antes, né? Nós temos problemas muito mais sérios que nós percebemos que estão acontecendo no Brasil e no mundo e que nós temos que arregaçar as mangas e lutar. Não dá para fugir, porque você percebe que o mesmo problema que a gente enfrenta aqui está sendo enfrentado em todo mundo. Não dá para tampar os olhos, não dá para fazer de conta que as coisas não estão acontecendo, gente. Nós precisamos parar de jogar o jogo do contente da Poliana, tá? Nós precisamos enxergar e traçar estratégias para nós lutarmos essa guerra pela qual nós temos que passar. É simples assim. Na fala, logicamente, né? Na forma de colocar é uma coisa simples, a gente sabe que na prática é algo muito mais complexo que isso. Eu peço desculpas pelo tamanho do vídeo, eu espero que vocês tenham assistido até aqui. Para quem não se inscreveu, se inscreva no meu canal, me ajude a compartilhar o meu canal, porque eu não sei fazer isso, sinceramente. E eu quero muito poder fazer alguns streamings aí, algumas transmissões ao vivo. E se você não me segue nas outras redes sociais, faça isso por gentileza. Eu faço muita transmissão ao vivo no Facebook. Tá certo, minha gente? E que a paz do divino amigo Jesus esteja com todos nós, porque nós precisamos. Amém.